E aí, segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para uma aula de Sociologia e hoje nós vamos falar sobre Norbert Elias. Esse camarada, ele não aparece em todos os livros de ensino médio de Sociologia. No entanto, o pensamento dele vem ganhando cada vez mais adesão e interesse, né? Até a publicação do livro principal dele, primeiramente, não foi reconhecido, não foi dada importância, porque foi no contexto da Segunda Guerra Mundial. Mas vamos falar sobre esse camarada que merece toda a nossa atenção. Eu espero que eu possa mostrar para vocês a importância dele. Norbert Elias nasceu na Prússia em 1897, mas o lugar onde ele nasceu mais tarde, depois das guerras e tudo mais que aconteceu, é Polônia. E esse sujeitinho, Norbert Elias, se alistou no exército da Alemanha para lutar na Primeira Guerra Mundial, em 1915. Em 1917, ele teve um colapso nervoso durante a guerra e foi dispensado das Forças Armadas porque não servia mais, né? No mesmo ano, ele começa a estudar filosofia, medicina e psicologia na Universidade de Breslau, na Alemanha. Mas ele deixou medicina em 1919. Em 1924, ele obtém o doutorado em filosofia. No entanto, né, a tese dele falava sobre a ideia e a individualidade, mas, no entanto, ele se frustra um pouco, né? O orientador dele era um neocantiano. Ele se frustra porque o pensamento neocantiano da época não tinha muita relação e muito interesse com a questão social. Então, ele decide se estudar sociologia e se torna aí um sociólogo que merece seu espaço e sua leitura. Só para seguir, claro, como o doutorado dele foi em 1924, ele vai seguindo a carreira acadêmica dele, e em 1933 ele foge para a França, depois para a Inglaterra, porque ele era judeu. E na Inglaterra ele vai passar a maior parte da sua vida intelectual, a maior parte da sua produção é feita na Inglaterra. E em 1990, relativamente recente, ele morreu em Amsterdã, na Holanda. Morreu com uma boa idade, né? Idade avançada. Sobre sua obra. O livro, assim, para usar o bordão, né? Magna Opus do Norbert Elias, é um livro chamado O Processo Civilizador. Tem 2 volumes, volume 1 e volume 2. No entanto, ele escreveu mais de 20 livros. Alguns, né? A Solidão dos Moribundos, A Sociedade dos Indivíduos, A Introdução à Sociologia, de Norbert Elias, né? São mais de 20 livros. Mas, claro, o que realmente fixou a sua importância foi o processo civilizador. Esse livro é publicado em 2 volumes. O primeiro desses volumes geralmente nos interessa mais do que o segundo. Qual é a ideia, qual é o pensamento de Norbert Elias? Nós estamos vivendo um processo civilizador. Essa é a tese dele. Nós estamos vivendo um processo civilizador. O que parece que é normal para nós vivermos em civilização e termos esta configuração, este formato de civilização. No entanto, ele vai mostrar que isso é um processo. E o processo que interessa a ele é especialmente o processo que começa no século XVI. Então, o cenário a que ele se dedica é a história recente do século XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, né? Esse processo, esse tempo é o que ele avalia. E dentro desse tempo ele denuncia, né, um processo civilizador. Ele denuncia porque esse processo civilizador vai ter um lado negativo, né? Então, existe uma criação de um indivíduo civilizado para o Estado, e isso está no primeiro livro, né? O livro que se chama, volume 1, né? A História dos Costumes, como é produzido esse indivíduo civilizado para o Estado. E no livro número 2, que se chama A Formação do Estado e Civilização,
ele avalia a produção justamente do Estado para esse indivíduo civilizado. Então, qual é o cenário do pensamento? Primeiro, o século XVI é o ponto de partida dele. Por que ele acredita que começa um processo civilizador no século XVI? Primeiro, no século XVI começa a haver uma mudança da importância do papel religioso, da ordem social e intelectual, e passa a haver um acento naquilo que é mais secular, na organização social e intelectual. Segundo, no século XVI começa a haver um aprofundamento do mercado com civilizações mais distantes, com sociedades mais distantes, né? E esse mercado se intensifica. O círculo europeu de comércio se expande e se intensifica. Também, a partir do século XVI, há um aumento, um processo muito grande de urbanização. Ou seja, a partir do século XVI, o europeu vai deixando o campo e começam a se formar as grandes cidades. Então, é um processo de urbanização que começa no século XVI. E aqui uma coisa que pode causar estranhamento para alguns, né? É justamente um livreto escrito por Erasmo de Roterdã que marca a época do século XVI, XVII, XVIII como uma época de civilização, de um processo civilizador. Esse livro é um manual pueril. Nesse livro, Erasmo de Roterdã dita os costumes, como devem ser os nossos costumes, à mesa, os costumes de relacionamento com as outras pessoas, os costumes de higiene, os costumes na igreja, como podemos chamar de um manual de etiqueta, né? Lembrando que etiqueta é uma ética pequena. Então, a ética cuida da moral, do certo e do errado, do bom e do mal, e a etiqueta cuida dos costumes finos, da gentileza e daquilo que não pode ser considerado imoral, mas desagradável. Esse manual de etiqueta de Erasmo de Roterdã adquire uma larga circulação nesse período. Embora Erasmo seja conhecido pelo livro Elogio à Loucura, mas este manual teve uma circulação muito ampla também e ele se tornou assim um manual que todo aquele que pretende se inserir e participar da sociedade deve ler e seguir. Então, esse é o cenário que começa no século XVI, né? Mas a pergunta que fazemos em seguida é: por que existe um processo civilizador? Por que esse processo começa a se desenvolver? Bom, e para essa resposta nós vamos inverter a ordem dos livros. Primeiro, no volume 2. No volume 2, como eu disse, Norbert Elias mostra o processo de construção do Estado para esse indivíduo. Então, o Estado, a partir do século XVI, ele começa a se formar e ele começa a ter ele começa a ter vida centralizando-se. Aquilo que no começo, ali, século XVI, eram famílias lutando por poder aqui e ali, senhores feudais que dominavam as casas tais, aquilo vai se resolvendo, e essa família domina esse território, aquela família não tem mais poder e tal, e até assim, aqueles poderes que estavam nas casas e nas famílias, aqueles poderes começam a se centralizar e se organizar. Então existe um processo de centralização do poder, né? Famílias, casas, pequenos reinos, grandes reinos, o Estado, vai surgindo o Estado moderno. Então é um processo de centralização. Centralização especialmente de duas coisas, Norbert Elias nos diz. A centralização, primeiro, da violência, né? Da violência legítima, da violência legitimada, ou seja, a violência do Estado. O Estado passa de um processo, nesse processo de criação e de vida do Estado, de surgimento do Estado, esse ente, o Estado, vai ganhando o monopólio da violência. Então, o senhor feudal não pode mais fazer isso, né? Nem existe mais senhor feudal. Por quê? Porque existe uma extinção justamente da sua violência e do seu poder econômico, que vai ser o segundo elemento. Centralização da violência, a tal ponto que o Estado passa a ter o monopólio da violência. O Estado é o único que pode exercer a força. Ele tem exército, ele tem polícia. Fora do Estado não pode haver
violência legítima, né? A não ser que seja legítima a defesa, mas aí você vai ver o trabalho que você vai ter para demonstrar isso aí. Segundo, a centralização da taxação, da tributação. Então, aquele que cobrava do camponês, aquele que cobrava, esse processo também vai sendo, né, essa realidade também vai sendo centralizada na figura do Estado, e surge o Estado moderno. Ele, então, é aquele que pode taxar, essa taxação dá a ele os recursos que ele precisa para a manutenção do exército, e o exército dá a ele a força que ele precisa para realizar a taxação. Então, o Estado moderno, segundo Norbert Elias, né, se realiza nesse processo de centralização. O que nós temos, então? Nós temos, nesses processos todos, por que acontece esse processo civilizador? Primeiro, o surgimento do Estado moderno. E por que acontece? Segundo, as redes de convivência são cada vez mais complexas, né? O camponês que vivia lá, o outro camponês que vivia lá, agora eles estão vivendo juntos. Mas na medida que eles estão vivendo juntos, a vida dele pode se diferenciar, né? Antes você tinha aquele feudo, aquela religião, e havia uma separação daquele feudo para esse feudo, né? Você tinha uma separação daquele camponês para... Agora aqueles dois que têm religiões diferentes, eles têm que conviver. E essa convivência passa a existir ali dentro da cidade. Então, o processo de urbanização, a migração do campo para a cidade cria essa densificação, né, da cidade. Essa cidade cada vez mais densa, mais populosa, né, traz os diferentes para o convívio. Essa religião com aquela religião, esse pensador com aquele pensador, esses costumes com aqueles costumes. O diferente tem que conviver, né? E não apenas tem que conviver, como eles dependem, eles estão conectados. Se eles dependem, estão conectados, mas são diferentes, como viver? Então, um processo civilizador. Vocês são diferentes, mas vocês têm que... vocês não têm direito à violência. Vocês não têm direito à violência. Vocês precisam conviver. Então, é necessário a homogeneização dos costumes. Mesmo que você seja dessa religião e você daquela, mesmo que você tenha essa visão política e você aquela, mesmo nas nossas diferenças, precisa existir a homogeneização dos nossos costumes, para bem do nosso convívio, né? Para contrabalancear essas diferenças e essas interconexões. Então, os costumes se tornam importantes, né? O processo de civilização desse indivíduo, o processo civilizador desse indivíduo, se torna quase inevitável e necessário, porque os diferentes terão de conviver nas grandes cidades. Pois bem, então, este é o cenário, primeira peça do nosso quebra-cabeça de Norbert Elias, né? O cenário, século XVI, XVII, XVIII, né? O surgimento do Estado moderno, né? E esses diferentes que agora precisam conviver. São as três principais peças do nosso quebra-cabeça. Então, nós temos essa demanda por uma homogeneização dos costumes. Mas então, como acontece o processo civilizador desses indivíduos? Como ele acontece? Bom, ele primeiramente acontece porque ele é possível. Ele é possível porque o fato de nós termos uma natureza cultural faz com que nós possamos ir... O fato de nós sermos indivíduos simbólicos e culturais faz com que nós possamos ir além da nossa natureza. Isso quer dizer que a nossa cultura nos permite modelar, por exemplo, as nossas emoções. Um exemplo muito interessante do próprio Norbert Elias é como nós lidamos com o luto. O luto nos dá tristeza. E a tristeza parece ser assim o sentimento inevitável do luto. Mas será que todos lidamos com o luto da mesma forma? Será que o sentimento que vem do luto não é também uma produção cultural? Nós vimos recentemente outras formas. Nós vimos uma que chamou bastante a nossa atenção, que foi daqueles dançarinos, né?
dançarinos lá na África que fazem o sepultamento de pessoas que viveram muitos anos, né? É uma forma muito diferente de tratar o luto. Então, mesmo o luto e a tristeza da morte são produtos da nossa cultura. Então, a cultura nos permite modelar as nossas emoções. Segundo, a cultura também permite modelar os nossos instintos. Vou dar um exemplo que é também um exemplo de Norbert Elias. Que espécie de sociedade é esta onde as pessoas, em número cada vez maior e em quase todo o mundo, sentem prazer, quer como atores, quer como espectadores, em provas físicas e confrontos de tensões entre indivíduos e equipes, e na excitação criada por estas competições realizadas sob condições onde não se verifica derrame de sangue, nem são provocados ferimentos sérios ou sofrimentos sérios, né, aos jogadores. Norbert Elias fala isso em relação aos esportes. Né? Então, o nosso instinto de violência, de competição e de enfrentamento com o outro, com o diferente de nós, ele não precisa culminar na violência direta. Então, a cultura criou os esportes e os nossos instintos estão satisfeitos num processo civilizatório, onde os esportes assumem a satisfação desses nossos instintos. Pois bem, então a cultura permite modelar as nossas emoções, a cultura permite modelar os nossos instintos. Então, assim, nós podemos, com o processo de cultura, criar aquilo que Norbert Elias chama de uma segunda natureza, ou, como ele também chama, de hábitos. Essa segunda natureza, ela é importante frisar, é completamente produto da cultura. Ela é, assim, num produto cultural. Então, o que o Norbert Elias está dizendo é uma coisa muito séria. Uma parte daquilo que nós somos é produto da cultura. E é quase indistinguível daquilo que nós somos naturalmente. Se você fizer uma reflexão sozinha, você pode cair mesmo numa crise existencial, se perguntando quem é você, realmente você. Né? Pois bem, as estruturas, como esse processo civilizador acontece? Primeira peça que eu já coloquei, nós somos indivíduos culturais, seres simbólicos, e nós podemos modelar nossas emoções e os nossos instintos. E as nossas emoções e os nossos instintos podem ser modelados a tal ponto que nós tenhamos uma segunda natureza. E como isso acontece? Basicamente, Elias vai dizer que a vergonha e o constrangimento são as duas ferramentas que moldam a nossa natureza. Vergonha é sobre algo que eu sou e que eu penso que eu não deveria ser. Constrangimento, né? Ou melhor, repugnância, vergonha e repugnância. Repugnância é o desgosto que você tem por algo que alguém outro é e não deveria ser. Então, na mecânica do enfrentamento daquilo que eu sou com o que eu deveria ser, aquilo que ele é e aquilo que ele deveria ser, esses dois sentimentos, eu sinto vergonha. Como eu sinto vergonha, eu luto para controlar esse instinto de que tenho vergonha. Como eu sinto repugnância, eu condeno aquele comportamento dele que eu penso que não deveria ter sido como foi. Aquilo que ele fez e ele não deveria ter feito causa em mim repugnância. Nele, vergonha. Provavelmente a vergonha vem nele justamente por causa da minha repugnância. A minha vergonha vem por causa da repugnância dele. Quando nós estamos nos cobrando um comportamento, essa cobrança de comportamento é a força que atua sobre nós e faz com que nós moldemos os nossos instintos e as nossas emoções. Então, assim está aí as forças que atuam sobre nós, criando a nossa segunda natureza, essa camada daquilo que nós somos, que não é natural, que é produto da cultura. E nós temos algumas consequências. Nós temos algumas consequências que podem até ser boas. Por exemplo, o processo civilizatório torna possível a vida social, né? A sociabilidade, o nosso convívio, o convívio dos diferentes. Uma segunda consequência que nós poderíamos considerar boa, mas ela só é boa não a partir do processo civilizatório. Ela é boa quando nós percebemos a partir da teoria do Norbert Elias.
ele mostra para nós, ele faz com que nós desnaturalizemos as nossas emoções e os nossos instintos. Certa parte daquilo que nós somos passa a ser desnaturalizada, passa a ser vista como parte de cultura, uma camada cultural sobre a nossa identidade, e sendo percebida como elemento cultural, pode ser revisitada e remodelada. Então existe um elemento libertador também na teoria de Norbert Elias. Nós percebemos que somos de um jeito e podemos ser de outro, né? Pode ser difícil, mas é possível. No entanto, o grande ponto que nos interessa aqui, e que é o grande ponto que geralmente alguém deve cobrar vocês num vestibular, numa prova, é a questão etnocêntrica. O etnocentrismo é denunciado no pensamento de Norbert Elias. Por quê? Nesse processo civilizador, nossa sociedade, embora tenha tantas diferencinhas internas, cria, né, o indivíduo civilizado. Esse indivíduo civilizado, embora tenha grupos e repartições dentro dessa sociedade, ele é civilizado. Ele faz parte da civilização civilizada. E como ele vê aquele que não faz parte do seu grupo? Como ele vê o outro do processo civilizatório? Né? Então nós podemos começar com uma observação bastante óbvia, né? Como que os colonizadores das grandes navegações viram os outros grupos, os outros povos que não vinham da Europa branca? Como eles enxergavam os povos americanos, né? Eles não apenas enxergavam nos povos americanos alguém diferente, mas eles viam neles alguém não civilizado, que não tinha a mesma dignidade, a mesma humanidade e a mesma importância. Vamos pegar um exemplo mais amplo novamente. O negro africano, como ele foi tratado pelos grandes colonizadores. Então, o etnocentrismo, né, acaba criando uma bagunça moral, né, uma desvalorização dos outros indivíduos que não fazem parte da civilização daquele grupo que tem maior poder e centraliza a violência. Um exemplo mais sutil e talvez até embaraçoso aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Alguns soldados americanos que lutaram no Pacífico produziram troféus a partir dos corpos de soldados japoneses. Este foi um escândalo muito grande, né? E a coisa não era assim, só lá do campo de batalha, alguma coisa que tenha sido feito por ódio. Por exemplo, em 13 de junho de 1944, o presidente Franklin Delano Roosevelt ganhou do congressista democrata Francis Walter um abridor de cartas feito com um osso do braço de um japonês. E Roosevelt disse: "Este é o meu tipo de presente." É claro que mais tarde, por causa da pressão popular e tudo mais, Roosevelt mandou sepultar o abridor de cartas, né? Mas americanos ensinaram, existem fotos sobre isso, de como eles preparavam, por exemplo, o crânio de soldados japoneses, né? Como deveria ser preparado para que ele pudesse ser limpo e trazido como troféu. Mas esse mesmo soldado americano, recrutado no mesmo campo, educado e treinado e preparado para o combate, quando estava na Europa, não fazia isso com o soldado alemão abatido. Por que o japonês era tratado assim e o alemão não? Ora, uma questão muito simples de responder, segundo Norbert Elias. A questão era etnocêntrica. O alemão fazia parte da mesma civilização, embora estivesse em conflito com os americanos. O americano, basicamente, é descendente do europeu. E o japonês é oriental. Pois bem, pessoal, eu espero que com isso vocês tenham compreendido um pouco melhor o pensamento de Norbert Elias. Eu fico por aqui e deixo a vocês um grande abraço. Até a próxima aula.